Amigos e amigas, vamos hoje iniciar o estudo sobre o apóstolo Paulo. Mas não o Paulo como ele é pintado em Atos dos Apóstolos, mas o Paulo nas suas próprias cartas. Vamos dizer a grosso modo, nós temos no Novo Testamento 3 ou até mais, mas vamos dizer a grosso modo 3 imagens de Paulo. Primeiro é como Lucas apresenta ele nos Atos dos Apóstolos, como nós já vimos. Segundo, como Paulo se pinta a si mesmo. Claro, Paulo não fala muito de si, mas aquilo que a gente pode entrever nas suas linhas. Como ele fala, vamos ler nas entrelinhas, dizendo melhor. E depois nós ainda podemos ver um Paulo, como ele aparece nas cartas pastorais. E eu diria também nas duvidosas, porque vamos lembrar para vocês, nós temos 14 cartas, ao menos 13 levam o título de Paulo, mas assim chamado Corpus Paulino são 14 cartas. Mas nós sabemos que não são todas dele. Então aquelas cartas que nenhum biblista, ou quase nenhum biblista questiona, concordam que sejam de Paulo mesmo, são 7. Vamos lembrar aqui. 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses e Filemão. Estas 7 cartas, todos concordam que são de Paulo. Talvez usasse um secretário, como ele vai dizer na carta aos Romanos, um tal de Tércio, que era secretário, mas é texto dele. Tem 2 cartas duvidosas. A carta aos Efésios e Colossenses. Se você ler com atenção, estas cartas tratam de assuntos diferentes, uma teologia diferente, mas isso nós veremos oportunamente no segundo semestre. E tem as cartas que têm o nome de Paulo, mas não são dele. São as cartas, as 2 cartas a Timóteo e também a carta a Tito. E antigamente ainda se dizia, nas liturgias, se dizia a leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Mas sabe-se claramente que Hebreus não é de Paulo, nem a carta, nem é destinada aos Hebreus. É um tratado cristológico, não se sabe quem é o autor. Mas nós vamos voltar nossa atenção a Paulo. Antes de falar especificamente das cartas, que vai ser na próxima aula, vamos falar um pouquinho o grande significado de Paulo. Lucas, em Atos dos Apóstolos, já nos dá uma pista para isso. Ele fala que Paulo foi o apóstolo que abriu as porteiras da igreja para os gentios. Muito bem, mas nós queremos agora ver um pouco mais. Paulo, antes de se converter, era um fariseu, e nós já pintamos diversas vezes como eram os fariseus, legalistas. Acreditavam que a gente tem que observar a lei nos mínimos detalhes, e assim a gente estaria produzindo a salvação. Paulo foi talvez o primeiro teólogo que entendeu de fato o que era a novidade trazida por Jesus Cristo. Para os 12 apóstolos, Jesus Cristo seria um revigorador da velha lei. Alguém que veio dar pleno cumprimento da lei, como diz Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Paulo diz não. Em Jesus toda a lei está superada. Se você quiser, pegue Efésios capítulo 2, 15. Ele diz, Cristo aboliu a lei e os seus preceitos. Então, Paulo entendeu que tudo aquilo que os judeus buscavam na lei
Cristo veio realizar para nós. Por isso, no capítulo 3 da carta aos Filipenses, ele vai dizer tudo que aquilo que para mim no passado era segurança se tornou lixo para mim. Cristo é a minha salvação. E Paulo então começa a interpretar a paixão, a morte de Cristo segundo os critérios do antigo sacrifício dos cordeiros, que nós lemos em Levítico 1, 2, 3 e 4, e também de acordo com os cânticos do servo sofredor, principalmente Isaías 52, 13 a 53, 12. Então ele começou a ver que a morte de Jesus, que era uma coisa vergonhosa para os primeiros cristãos, era de fato uma morte vicária, isto é, no lugar de alguém, era uma morte expiatória. Portanto, se Jesus realizou tudo isto, eu não preciso mais da velha lei. Moisés está superado. Vamos ver isto nas nossas próximas aulas, lendo o nosso material. Paz e bem.